Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido por todos os cristãos, cujo título é o Cordão Escarlata. É um tema baseado no livro de Josué, capítulo 2, versículo 18 e 19. Nós conhecemos através da Bíblia Sagrada que com a morte de Moisés, coube a Josué substituí-lo no comando do povo de Israel. A palavra declara que Josué enviou 2 homens para espionar a terra e a Jericó. Esses homens foram e se hospedaram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe. Quando nós nos deparamos com essa passagem, logo vem à mente uma pergunta: se esses 2 homens judeus estavam com uma missão para o reino de Deus, então por qual motivo eles entraram e se hospedaram na casa de uma prostituta? Se analisarmos friamente, não seria admitido que pessoas de bem praticassem tal ato. Mas é bom lembrar que eles apenas se hospedaram ali. A Bíblia não relata que eles tenham feito qualquer ato que desagradasse a Deus. Acredito que essa hospedaria fosse como tantas outras que existem em nossos tempos, em nossos dias. Não é a hospedaria que nos leva ao mal. O que nos leva ao mal é a nossa vontade. Esses homens eram pessoas estranhas naquela cidade, a cidade de Jericó. E a sua presença ali logo seria notada, como realmente foi. Eles seriam perseguidos, pois eram inimigos de Jericó e do rei de Jericó. Esse rei sabia que a sua cidade estava no caminho do povo judeu para ser conquistada. Então, isso era notório. Homens estranhos, judeus, numa cidade que estava no caminho da conquista. Essa cidade, cidade de Jericó, era uma cidade fortaleza. Nela moravam milhares de pessoas, numa área de cerca de 32 quilômetros quadrados. Então, uma área pequena. Mas seus muros eram fortalecidos. Tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Então não era um muro qualquer. Ele, além de ser alto, era largo. E por causa dessas condições que Jericó apresentava, o povo de Jericó, seu rei, julgava ser imbatível, pois eles ainda contavam com a proteção do Deus dos cananeus. Diz a palavra
que a notícia dos espias, dos filhos de Israel, foi levada ao rei, e este mandou que suas tropas fossem à casa de Raabe em busca dos espias. Porém, essa mulher, considerada como uma prostituta na época, ela também reconheceu aqueles homens e lhe disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido o que o Senhor fez, que ele secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais foram destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo. Não temos ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficências, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. Em outras palavras, irmãos, essa mulher reconhecia que o Deus de Israel era um Deus grande, era um Deus poderoso, e que, embora a cidade fosse fortificada, não haveria salvação para nenhum dos habitantes. Ela sabia que quando o exército de Israel invadisse Jericó, tudo seria destruído. Então, ela implorou para aqueles homens que a salvassem, pois ela não queria morrer. Ela sabia que estava condenada, uma condenação à morte. Mas, embora fosse uma mulher perdida aos olhos humanos, ela acreditava nesse Deus do qual apenas tinha ouvido falar. Sabe, irmãos, essa passagem nos mostra que não é aquilo que nós fizemos no passado que conta, mas é aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que está escrito no nosso coração a partir de agora. E aqueles homens, irmãos, eles vendo naquela mulher sinceridade e bondade, responderam: a nossa vida responderá pela vossa fé. Até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. A mulher desceu, os espias, por uma corda, pela janela que dava sobre o muro da cidade, e mandou-os
que se escondessem nos montes por 3 dias e depois seguissem o seu caminho, e assim não seriam presos pelos seus perseguidores. Aqueles homens mandaram que ela, quando o exército de Israel tomasse Jericó, que ela atasse na janela por onde eles desceram um cordão de cor escarlata, e que também recolhesse em sua casa todos os seus. Eles ficariam sem culpa de qualquer um eles ficariam sem culpa se qualquer um dos seus fosse morto fora da casa, e que o sangue deles seria sobre a cabeça dela. Porém, quem estivesse dentro da sua casa nada sofreria. A história é muito bonita, mas ela precisa de uma análise em seus mínimos detalhes. Eu costumo dizer que toda a história bíblica tem duas coisas que elas nos mostram. Há duas verdades a serem analisadas. Uma é a própria história, o contexto, que qualquer pessoa que ler, com toda certeza ela vai conhecer, ela vai saber, olha, aconteceu isso, ela vai contar aquela história. É o que está à vista. Mas existe uma outra história que eu chamo de pano de fundo, que poucas pessoas veem, poucas pessoas enxergam. Porque é aquilo que Deus quer que a gente veja e pratique no nosso dia a dia. Observe, essa mulher era uma prostituta, vivia no pecado. É muito claro que ela não vivia com sua família. Até acredito que ela havia sido rejeitada por eles. Agora, naquele momento, ela estava ali na porta da casa do seu pai e tinha de tirá-los de lá para que não morressem. Ela sabia que existia oposição a isso, mas ela não se intimidou. Assim como existe oposição a quem prega a palavra de Deus, não pode se intimidar. Ela foi lá. Quando seu pai viu aquela filha que havia trazido vergonha para sua família, que levava uma vida de perdição, que vendia seu corpo acreditando que estava fazendo certo. Eu também acredito nesse momento que ele deve ter sido brusco com ela. Eu creio que ele perguntou: o que você quer? Ela deve ter falado para o pai sobre a salvação, que era necessário se apressarem, pois o juízo estava chegando. E completou: vocês têm de vir para minha casa, pois lá está a salvação. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ela não se intimidou, ela teve coragem, ela teve ousadia
declarar que a salvação estava lá na casa dela. Uma casa que todos, inclusive os pais delas, acreditavam que era uma casa de perdição. Imagine essa situação, irmãos. Se coloque no lugar desse pai. Pensa que isso esteja acontecendo com você. Eu falo com toda certeza que a maioria das pessoas olharia para a filha e diria: Você? Você vem me salvar, vem me falar de salvação? Dizer que na sua casa está a salvação? Justamente você que vende o seu corpo vem me falar de salvação? Que moral você tem para falar isso? Essas são as palavras da maioria dos pais hoje. Não se escandalize com o que eu estou falando. Não. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive com os cristãos. É o que a maioria das pessoas fariam. Sabe por quê? Porque as pessoas olham sempre para o passado e não sabem perdoar. Olham o seu passado e lhe cobram e jogam na sua cara os seus pecados e transgressões anteriores. Uma coisa que Deus quer que a gente aprenda é que Raabe não se intimidou. Ela continuou falando da salvação para os seus, pois ela sabia que era a única esperança de vida para a sua família. Embora eles não soubessem disso. Mas Deus sempre usa aqueles que Ele escolhe para levar a sua mensagem, uma mensagem de amor para todas as pessoas. E nessa situação não foi diferente. Seus familiares concordaram e foram para a casa de Raabe. Com suas palavras sinceras, ela persuadiu os seus familiares. Mas a salvação não estava na casa. A salvação não estava no cordão de escarlate. Esse cordão vermelho é um símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Por isso que a Bíblia Sagrada nos fala que as coisas passadas são sombra das futuras. Ali mostrava o que aconteceria com a salvação através de Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz. A palavra sagrada nos diz que Raabe e toda a sua família foram poupados pelo exército de Israel. E se nós olharmos para o Novo Testamento, iremos encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 5, essa Raabe, gerando a Boaz, bisavô de Jessé, pai do rei Davi, descendente direto de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, ao vos falar nessa noite, eu lembro de uma história judia que li certa vez. Diz a história que na noite em que Deus feriu os primogênitos do Egito, em uma casa habitada por judeus, havia uma criança, primogênito da família.
perguntou ao seu pai se era verdade que o anjo destruidor chegaria à meia-noite trazendo a morte para todos os primogênitos que viviam no Egito. O pai respondeu a ele que não se preocupasse, pois o anjo destruidor só mataria os primogênitos em que nas casas não houvesse a mancha vermelha do sangue do cordeiro imolado naquela tarde. Diz a lenda que o garoto, lá pelas 23 horas, não conseguindo dormir, chegou ao pai e perguntou: Pai, o senhor colocou o sangue do cordeiro nas vergas da porta? O pai lhe respondeu: Filho, pode dormir tranquilo. O papai fez isso sim. A criança não conseguia dormir e voltou a perguntar para o pai: Pai, você tem certeza que manchou as velas da porta com sangue do cordeiro? O pai novamente respondeu: Sim, filho. Eu pedi ao meu melhor amigo que fizesse isso e ele me prometeu que faria. Então, o filho falou ao pai: Pai, então não foi você que fez? Será que seu amigo realmente fez? Pai, é quase meia-noite. Vamos lá fora verificar. Por favor, pai, vamos. Ao sair lá fora, não havia sangue nenhum na verga das portas. O pai, desesperado, correu, pegou o sangue e passou nas vergas das portas e entraram. E ao fechar a porta, ouvia-se o bater de asas do anjo destruidor que chegava lá. Lá dentro da casa, pai e filhos abraçados choravam. E o filho disse: Pai, mais 5 minutos e agora eu estaria morto. Caros irmãos, diante de tudo que nós falamos esta noite, eu posso dizer com toda certeza: qualquer pessoa, por mais amigo ou parente, por mais próxima que seja, ela pode decepcionar. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, todos eles podem te decepcionar. Mas existe uma pessoa que jamais irá te decepcionar. Cristo Jesus. Lembre-se sempre, não importa se você é bom ou mau, a salvação oferecida por Cristo Jesus é para você também. O sangue que ele derramou na cruz lá no Calvário está à sua disposição. Agarre-se ao braço poderoso de Cristo Jesus. Esse braço está estendido para você. Manche-se nesse sangue poderoso. Ele é a sua salvação. Abra o seu coração agora e corra para ele. Se você acha que não tem mais esperança, acredite nele. Ele é a sua esperança. Essa mensagem é para você. Você que está me ouvindo agora. Não perca mais tempo.
honra para Cristo Jesus.